da sociedade. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado. Convido para falar sobre o plano de agroecologia do município de Florianópolis o senhor Marcos José de Abreu. Senhor Marcos, formado em agronomia, mestre em agroecossistema, foi presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, membro do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. Atualmente é vereador no município de Florianópolis. Com a palavra o senhor Marcos. E, claro, deputado Dirceu Dresch, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui primeiro agradecer à Comissão de Produção Orgânica, a CEPORG, que está organizando essa atividade. O deputado Valduga também, que tem vindo trazendo esses temas. O deputado Dirceu Dresch, que também já vem há um bom tempo desempenhando as ações em relação à agroecologia, produção orgânica, E agradecer o espaço para dividir com todos e todas um pouco dessa trajetória e experiências que a gente tem acumulado ali no município de Florianópolis, na Câmara Municipal, Estou como vereador, primeiro mandato, e a gente vem por essa trajetória ligada à produção agroecológica, às comunidades, aos agricultores e agricultoras. A gente não tinha como não fazer isso ao chegar nesse espaço, de uma Casa Legislativa Municipal, e mesmo com todo um ambiente legislativo que a gente, de conflitos, um ambiente em que a gente hoje fica numa agenda muito na defesa da garantia dos direitos, na defesa para que algumas pautas extremas elas não avancem, mas a gente também tem colocado na agenda política muitos temas propositivos e positivos, Um deles é discutir a questão da relação produção e consumo, a relação campo-cidade, resgatando algumas questões dentro do próprio município de Florianópolis que estavam totalmente deixadas de lado, que vamos chamar assim, a produção primária, ou a agricultura. Claro que a cidade se voltou para os temas da pesca e maricultura, e com a nossa entrada ali, uma das primeiras ações na própria reforma administrativa foi retornar o tema da agricultura para dentro do organograma do município, que tinham sido retirado há alguns anos já. Era só a Secretaria de Pesca e Maricultura, e a gente conseguiu fazer uma emenda tanto na Câmara, na comissão, quanto na própria superintendência hoje. Isso define também um pouco em relação às políticas públicas. E a gente tem como foco esse modelo agroecológico, e fazer esse debate com a Casa Parlamentar e com o Executivo. Por que fazer dentro de uma lógica de dialogar com todos os outros vereadores e vereadoras de partidos diferentes, e construir esse ambiente? Porque é necessário a gente avançar nesse sentido, ao ponto de a gente não ter orçamento efetivo para essas práticas, Então, promover ou propor um projeto de lei da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica é trazer para o debate o tema e instigar o Estado, no caso o município de Florianópolis, a pensar em ações concretas como promotoras desse modelo de agricultura. Então, a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica ela surgiu a partir de uma característica da cidade de Florianópolis, que tem uma característica muito mais, hoje, voltada para a agricultura urbana, para as ações mais ligadas ao urbano. Então a Florianópolis tem uma rede chamada Rede Semear de Agricultura Urbana, que já existe há uns dois anos, e ela, no ano de 2016, constituiu uma minuta para um projeto de lei de agricultura urbana. Essa minuta ela não avançou em 2016 com o governo anterior, e quando a gente assumiu a Câmara, a gente trouxe a Rede Semear para começar a discutir não uma política de agricultura urbana ou de hortas urbanas, mas uma política estruturante de agroecologia e produção orgânica. Então a gente pegou a política nacional, essa minuta de agricultura urbana, e fundiu as duas, dando uma característica da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica de Florianópolis com uma característica também das práticas de agricultura urbana. As hortas escolares,
as hortas em centros de saúde, hortas comunitárias, uso dos espaços públicos, né? Além de todas as diretrizes já colocadas na política nacional. E colocou um foco muito especial também na questão do consumo, pela característica do município, né? Do incentivo às feiras, da flexibilização para a instalação das feiras agroecológicas no município de Florianópolis e também para a questão da compra direta, das compras institucionais. Então o projeto, inicialmente ele foi apresentado, foi gerado o vício de origem, porque a gente constituía um fundo e um conselho municipal, e a questão, existe todo um debate jurídico na Câmara, que projetos que criem fundos, eles têm uma inconstitucionalidade por gerar uma despesa nova ao município não prevista em orçamento. Então a gente teve que retirar o projeto, refazê-lo e retirando daí o conselho e o fundo. Então ele foi para tramitação, ele teve pareceres favoráveis nas 5 comissões e em mais ou menos um ano e pouco ele foi aprovado em plenário, com apenas um voto contrário, né, do vereador Bruno Souza. No mais, a gente teve esse voto único, né, e o argumento dele foi que isso ia estatizar o agronegócio, esse projeto de lei, né, é o argumento do voto contrário. E a gente fez todo um debate muito importante no plenário ao ponto de desencadear outras questões, né. Mas para chegar nisso, a gente fez toda uma dinâmica também parlamentar. A gente levou a Clara Nicholson e o Miguel Altieri, que são hoje 2 grandes autoridades na agroecologia mundial. A gente tem essa oportunidade de estar aqui do lado do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um berço importante do questionamento ao modelo do agronegócio e dos impactos dos agrotóxicos e transgênicos, da promoção da agroecologia, né? Então a gente conseguiu fazer esse link. O projeto foi protocolado numa sessão especial com esse debate da importância da agroecologia. A gente concedeu medalha de cidadão honorário para o Glycocel, que é hoje aí o feirante e agricultor de maior expressão que nós temos na cidade, né? É uma feira histórica da Feira da Lagoa. A gente começou um debate interno na própria Câmara, a última sessão comemorativa alusiva ao Dia do Meio Ambiente. A gente discutiu os impactos dos agrotóxicos. Então cria um ambiente de plenário, né, também de dialogar com outros vereadores e outras figuras públicas da cidade para a gente entender o quanto que o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, o Estado enquanto Florianópolis tem uma função primordial, que é promover a agroecologia e não ser uma indutora e uma promotora do agronegócio, como vem acontecendo hoje. Juridicamente, quando o Estado não cobra ICMS, não cobra IPI dos agrotóxicos, quando o Estado, para promover qualquer ação de fomento, de crédito, linka a obrigatoriedade da compra daquele agrotóxico ou de uma semente transgênica, ele juridicamente está sendo um agente de promoção e de indução ao uso de agrotóxico, certo? E não é essa a função do Estado. A função do Estado é garantir o direito ao cidadão e à cidadã, de garantir o seu direito a uma alimentação adequada, sem risco, como está colocado aqui, e o Estado não vem cumprindo essa função social. Então, por isso, a importância de a gente fazer esse debate. E é claro que isso nasce do conflito de interesses entre as estruturas públicas e as privadas, isso nasce do conflito de interesses entre as bancadas parlamentares e a relação direta com o financiamento de campanha do agronegócio, né? Então, por isso a gente fazer esse debate qualificado. A sociedade quer. Hoje, o PL do pacote de venenos da Câmara Federal e a mobilização social, artística, cultural do país demonstrou o quanto que a população quer acessar esse alimento. E ela não quer um alimento de nicho de mercado, apenas 30% para uma classe A, uma classe B poder consumir, né? As políticas que foram instituídas no governo popular de acesso a compras institucionais, né, o PAA, a alimentação escolar, demonstraram isso, o quanto que isso mobilizou e mudou a questão das organizações das cooperativas da agricultura familiar para a compra dos alimentos direto da agricultura familiar,
preferencialmente agroecológicos. Então essa é uma função do Estado, né? E aí fazer toda essa dinâmica no plenário para aprovação do projeto de lei, ela vai muito além disso, porque a gente consegue fazer essa discussão, consegue também agora apresentar uma emenda na lei orçamentária do município para ter uma rúbrica específica para uma política de agroecologia, né? A gente consegue flexibilizar a questão da fiscalização para as licenças das feiras, que foi quase um problema gravíssimo que aconteceu esse ano, né? A gente conseguiu, na semana passada, aprovar uma moção de repúdio com 14 votos a favor contra o pacote de venenos do Congresso Federal, num plenário em que às vezes o debate ele é extremo, mas a gente conseguiu aprovar uma moção de repúdio que o debate está acontecendo. E protocolamos o projeto de lei, que é um projeto de lei que ele tem muito mais um intuito de levantar a discussão, né, mas que ele pode ser inclusive uma referência, que é Florianópolis livre de agrotóxicos, que é uma esperança de a gente criar uma jurisprudência, criar um ambiente de debate. E Florianópolis tem uma característica, por que não? Né? Por que não ter uma cidade com essa característica insular, que ela é livre de agrotóxico e que não precisa nem comercializar, nem aplicar, nem distribuir mais agrotóxicos dentro da cidade, né? Uma visão dentro de hoje toda uma política de contaminação dos mares, né? Que não é só o canudinho, né? Ela, né? Dentro de uma política, de uma visão sistêmica de o quanto a gente hoje conseguiu espalhar e pulverizar moléculas químicas por todo o planeta, e a nossa grande inspiradora Ana Primavesi coloca isso com muita qualidade, o quanto que a gente conseguiu em tão pouco tempo de revolução industrial, de agricultura química, disseminar contaminantes ao ponto de a gente ter isso acumulado por gerações e gerações, né? Então, a gente fazer esse debate numa Câmara Municipal, ela parece pequeno, parece que não vai ter reflexo, mas ele gera um momento da mudança que a gente tanto precisa, né? Ele gera esse espaço de discussão, de debates. É claro que aqueles vereadores ali têm relação com deputados estaduais, com deputados federais, eles têm um diálogo, né? Ao ponto de hoje, na Câmara Federal, já não é mais tão tranquilo quanto a bancada ruralista estava achando que ia passar o pacote de venenos. Já se trancou, alguns partidos que já se retiraram, né? Então, isso vai gerando esse debate, né? E, como uma cidade de grande porte, como é Florianópolis, diante das outras catarinenses, a gente faz um link muito também dentro do projeto de lei com a questão da gestão de resíduos, né? Apontando para os resíduos orgânicos separados na fonte, não aquele resíduo orgânico misturado, mas o separado na fonte, como um insumo disponível nas cidades, que hoje é tratado como um problema e até conceitualmente tratado como rejeito e não como insumo. A gente transformar esse insumo em produto para a agricultura urbana, para a agroecologia, para retornar para o ciclo produtivo, né? Refazendo novamente aquilo que tanto a Ana Primavesi falava, quanto num testamento agrícola que a gente tem o livro de retornar para a lavoura aquilo que a gente extrai, né? E não só pegar dos recursos naturais novamente, das minerações, da transformação do petróleo em adubo químico, né, sintético. Então a gente poder fazer esse ciclo. E as cidades, elas comportam isso. Comportam porque o resíduo orgânico, ele pode ser muito prejudicial aos aterros. E o aterro sanitário não é uma tecnologia apropriada para receber orgânico, onde o resíduo orgânico hoje tem entre 80% e 90% de água. Então a gente transporta a água em Florianópolis por, às vezes, até 100 quilômetros, quando um resíduo é coletado lá na caíra da Barra do Sul, vem até o Itacurubi, do Itacurubi tem que ir até Biguaçu, lá quase na divisa com Governador Celso Ramos. E a gente paga por isso, no mínimo R$450 para coletar e transportar. Só para o aterro custa R$150 cada tonelada. Então a gente coloca isso na política também de agroecologia como um tema central. Ver o resíduo orgânico da cidade, resíduo orgânico separado na fonte, oriundo do resíduo sólido urbano, como uma fonte de recurso e não um problema para ser tratado. E a gente pensar em políticas para isso, em compostagem doméstica,
compostagem comunitária, pátios descentralizados, compostagem institucional, pequenos empreendimentos que começam a fazer coletas nas casas, também valorizando a fração orgânica. Então a gente coloca isso, e aí a gente apresentou mais 2 projetos de lei importantes nesse tema, que foi o pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos, que é falando, ao invés a gestão de resíduos dessa forma feita, valorizando os orgânicos, descentralizada, e gerando trabalho e renda local, ele evita vários outros problemas, como transportes excessivos, ele gera matéria orgânica para biodiversidade e para produção de alimentos local, ele gera trabalho e renda. Então, esses são os serviços ambientais e sociais gerados. Porém, hoje já tem como mensurar isso, que é mensura pagando um aterro sanitário, a R$ 150 a tonelada. E simplesmente, ao invés de pagar esses R$ 150 a tonelada do aterro, a gente paga para uma cooperativa, uma associação ou um empreendimento de economia solidária fazer esse tratamento descentralizado na sua comunidade. E a gente tem experiências que fazem isso, como a Revolução dos Baldinhos, que desvia hoje quase 12 toneladas por mês, o Pacuca, que está aqui, o Ataíde, que desvia hoje quase 8 toneladas por mês. Nós temos as cooperativas de catadores, que desviam cada uma delas entre 30 e 40 toneladas por mês. Então, por que não pagar ao catador aquele valor que se paga para o aterro? A gente não está gerando nenhum custo a mais para o município, né? Então, a gente protocolou esse projeto de lei, existe um debate interno na Procuradoria dizendo que a gente que é matéria tributária, né? Mas não é, então a gente já está ajustando, a gente está com um debate, um diálogo bem mais próximo hoje com a Procuradoria. E o outro é dizendo que resíduo orgânico ele não pode ir para o aterro nem ser incinerado. Ele tem que se voltar para o ciclo produtivo dele, né? Então esse daí também está mais tranquilo, mais pacificado no campo legislativo ali, da tramitação. E ele é bem importante porque ele aponta que a cidade não vai deixar de mandar orgânico de um dia para o outro. A gente tem que ter maturidade também quando estamos maturidade no sentido ativista, assim, né? Então a gente diz assim, não faz sentido nenhum que já está separado a gente mandar no primeiro momento as podas e a roçagem e resíduos de jardinagem, que é o mais fácil de coletar hoje na cidade, é o mais simples. Depois a gente começa com um grande gerador, que já está acumulado, os restaurantes, lojas de suco, supermercados já está acumulado. E depois a gente vai para o residencial, que é o mais disperso, o mais difícil de coletar, né? Então a gente apresentou esse projeto de lei e na emenda parlamentar do mandato, cada vereador tem R$100 mil de subvenção social e 500 mil de infraestrutura, né? Dos R$100 mil a gente destinou para o Instituto Saracura para implantar a Escola Popular Revolução dos Baldinhos, que criou a rede de compostagem comunitária e que hoje vai replicar esse projeto de compostagem comunitária em mais 6 comunidades de Florianópolis, né? Na Mariquinha, no Rio Vermelho, no Nazarés do Campeche, acho que é no Pântano do Sul, e tem uma outra, acho que é na Tapera. Então são as comunidades que vai ser replicada. A gente também está dando esse foco nas comunidades de periferia, né? Diante do cenário político que nós estamos hoje, né? Florianópolis tem aumentado os bolsões de pobreza. Nós temos hoje a cidade com a maior cesta básica mais cara do país. Ontem, 2 cooperativas de catadores mandaram mensagem falando que eles estão perguntando se eu conseguia fazer uma ponte com o Sesc Mesa Brasil, que é o banco de alimentos. Nós não temos um banco de alimentos públicos, a gente poderia ter, porque as famílias estão com dificuldade e estão tendo uma renda entre 300 e 500 reais por mês na catação, que é muito baixa pelo serviço social ambiental que se faz dentro de toda uma discussão fácil de fazer de sustentabilidade. Mas quando tem alguém lá, trabalhador e trabalhadora, tendo que botar a mão para essas coisas acontecerem, é tão pouco remunerado, né? Ao ponto de hoje ter dificuldade de se alimentar. Então a gente vê o quanto que esse modelo que está se retirando as políticas socioassistenciais das periferias, o quanto que esse modelo que num debate de livre mercado, mas para quem, né? Para quem que serve esse livre mercado, a gente vê justamente as periferias com mais dificuldade, aumentando esses bolsões de pobreza. Então, a gente também faz muito esse link, né? Tanto da agroecologia quanto da gestão de resíduos,
para essas populações que hoje a gente tem a certeza que são as que mais precisam, né? Então, fiz esse relato breve, né, da política, como ela tramitou, como ela foi escrita e como ela está linkada com outras ações também, né? Até para a gente fazer esse, que não é fácil para quem está no parlamento e num momento político desse de dualidades, de extremidades, né? A gente conseguir um ambiente de discutir com qualidade esse conceito, não só um debate polarizado, né? E não pode ser, senão a gente não vai conseguir dar esses passos, né? Então, dizer que não é uma ação isolada do mandato ou da Câmara, ela está linkada com várias outras ações, né? E que elas constroem essa visão sistêmica, ecológica de uma cidade, da produção, do consumo, da comercialização, do acesso ao alimento, da gestão de resíduos, né? Então ela está envolvida com esses outros pontos, né? Então é isso. Obrigado.